vamos dar continuidade aos estudos sobre a Grécia Antiga e hoje falaremos um pouco sobre Esparta. Esparta estava situada na península do Peloponeso entre altas montanhas. Não tinha saída para o mar. Fundada pelos dórios após a conquista, conquistou os povos vizinhos, Esparta parecia um acampamento militar. No século 8 a.C., a sociedade estava dividida em três grupos, sendo espartanos, os donos das melhores terras e os únicos a ocupar cargos políticos e militares; periecos, homens livres sem direitos políticos, que ocupavam cargos de artesão, comerciantes, cultivavam as pequenas propriedades; os ilotas, que eram descendentes dos messênios, eram povos derrotados pelos espartanos. A propriedade do Estado podia ser entregue aos espartanos para trabalharem. Os órgãos políticos espartanos eram a Pela, a Assembleia, composta por espartanos com 30 anos ou mais, que votavam sem discutir as propostas da gerência. Eles apenas votavam, não discutiam as propostas. A gerência, que era um conselho de 30 anciãos com mais de 60 anos e com 2 reis; os gerontes, que propunham as leis e decidiam se a cidade devia participar de guerras e julgavam crimes; Euforato, que era formado por 5 membros éforos eleitos por um ano, eles punham em prática as decisões da gerência. O governo era oligárquico. Então, Esparta sempre foi governo oligárquico, diferente de Atenas, que no início era uma aristocracia. Essa aristocracia era formada por eupatreiros, que eram os bem-nascidos, ou nascidos em famílias nobres. O governo aristocrático indicou Solon, que reservou altos cargos a homens mais ricos. Solon, que foi indicado para fazer a reforma e acalmar os ânimos da população que estavam se revoltando contra as condições sociais naquele momento. Após Solon, veio Clístenes, que introduziu a democracia em Atenas para maiores de 21 anos. Os menores de 21 anos não eram considerados cidadãos. O direito da palavra na eclésia, onde ocorriam as assembleias democráticas. Então, o direito da palavra era exercido por quem sabiam falar bem em público e dominava o assunto debatido. Péricles reduziu o poder da aristocracia e aumentou a participação dos cidadãos no governo. Os escravos às vezes atuavam como força policial para manter a ordem nas assembleias. Em Atenas, a escravidão era permitida, era uma forma de trabalho que predominou, foi muito predominante. Escolas em Atenas eram particulares e nem todos podiam pagar. Aos 15 anos, os meninos saíam da escola e, se quisessem continuar estudando, contratavam um professor ou um filósofo que ensinava ao ar livre. Para as meninas não tinha escola, estudavam em casa. Então existia uma diferença entre Atenas e Esparta, também nesse sentido, já que os espartanos, a escola era mais voltada para a escola militar. Os espartanos não gostavam de falar e escrever, por isso eles não deixaram vestígios, foram raros os vestígios escritos que eles deixaram. Falando sobre o comércio, o crescimento do comércio estimulou os comerciantes a buscar matérias-primas em outras localidades, fundando colônias. Mais tarde, essas colônias transformaram-se em centros comerciais, fazendo trocas entre várias regiões. A colonização ajudou no desenvolvimento da navegação, foi tão importante para essas sociedades gregas.
No século V a.C., a Grécia foi atacada pelo Império Persa e as cidades gregas deixaram de lado suas divergências e uniram-se sob o comando de Atenas, formando a Confederação de Delos para lutarem na Guerra Greco-Pérsica. Cada cidade era obrigada a contribuir enviando soldados, navios e dinheiro para Atenas. Porém, Péricles passou a usar o dinheiro na construção de obras visando a modernização de templos, teatros e também com as despesas e embelezamentos de Atenas, como na indústria naval, na construção de triremes, e adotou o imperialismo durante o seu governo. Essa guerra entre gregos e persas ficou conhecida como Guerras Médicas, já que os persas são descendentes dos medos. As guerras greco-persas durou de 492 a.C. a 449 a.C., vencida pelos gregos no Tratado de Susa, que os persas reconheciam o domínio dos gregos no mar Egeu e comprometeu-se a não atacá-los mais. Descontentes com o imperialismo de Péricles, Esparta, liderando outras cidades, formaram a Liga Peloponeso e foram à guerra contra Atenas e aliados, conhecida como a Guerra do Peloponeso, que durou de 431 a 440 a.C., vencidos por Esparta, que aproveitou para impor seu domínio a toda a Grécia. Tebas e aliadas reagem, derrotam Esparta. As consequências da guerra foi milhares de mortos, agricultura arruinada, comércio interrompido, monumentos destruídos, cidades vazias, fome e pobreza. E as cidades enfraquecidas, o que contribuiu para a conquista do exército de Filipe II da Macedônia em 338 a.C. E seu sucessor, Alexandre Magno, que era filho de Filipe, o Alexandre o Grande, deu continuidade à expansão e montou o maior império já conhecido, com limites no Egito, na África, Grécia, na Europa e Índia, na Ásia. A Macedônia de Filipe, buscando saída para o mar, empreendeu essa expansão territorial. Obtinha vitórias, desenvolveu o exército e a exploração de minas de prata que propiciou recursos para financiar a expansão. O habilidoso Alexandre, que foi seu sucessor, respeitou a religião dos povos conquistados, incentivou trocas culturais entre gregos e orientais, nações da cultura e arte helenística. No caso da cultura grega, que era a simplicidade, o equilíbrio, a harmonia, e a arte helenística, valorizava a dramaticidade e a expressividade preciosíssima da representação de pessoas e objetos. Na ciência, desenvolveu-se no Império de Alexandre, como a Alexandria no Egito, que abrigava a maior biblioteca da antiguidade com cerca de 700.000 volumes. Foi o principal centro de reuniões de sábios gregos e orientais, como os cientistas helenísticos Aristarco, Euclides e Arquimedes. Este é que deu contribuição fundamental para o desenvolvimento da geometria, da aritmética e da física.